Peço para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis. É um livro que conta a história dos primórdios da raça humana. Alguns não acreditam no que está escrito, mas até hoje não encontraram uma outra maneira de explicar o que Deus fez com a raça humana quando Ele fez tudo, do nada. Na altura da nossa leitura, capítulo 3, é onde nós vamos encontrar uma situação de inflexão, isto é, de uma guinada provocada pelo homem. Deus queria do homem e fez o homem, os elementos, os animais, as plantas, a própria terra, para que o homem pudesse viver em perfeita harmonia, comunhão e obediência a Ele. Mas não foi assim. Nesta leitura, capítulo 3, versículo 17, nossa primeira leitura, leiamos. E Adão disse: porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comas dela. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Senhor nosso Deus, pedimos perdão das nossas fraquezas, nos ensine a falar, compreender e levar a sua mensagem, nos capacite para isso. Em nome de Jesus, nosso Senhor, te agradecemos. Amém. Amém. O Senhor tinha colocado o homem num lugar conhecido, chamado Jardim do Éden. E esse lugar é comumente chamado de paraíso. E Deus impôs certas regras para aquele casal. Mas estas regras foram quebradas. E quando o homem quebrou a regra, ele desobedeceu. Através da desobediência, o Senhor disse a Adão, o homem: você deu ouvido à voz da tua mulher e contrariou o que eu não queria que você fizesse, comeu do fruto da árvore, de forma que a terra será maldita, será amaldiçoada por causa de você, por consequência da sua desobediência. Mas você vai ficar nela, vai saber o quanto custa e o preço da desobediência. Você vai comer do fruto da terra com dor todos os dias da sua vida, até o dia da sua morte. Vai enfrentar espinhos, cardos, isso é, plantas com folhas espinhentas. Produzirá e comerás a erva do campo, ela vai dar o fruto, só que no suor do seu trabalho, para comer o teu pão, até que volte ao pó da onde você veio. Irmãos, você que está nos visitando nesta noite, o fato é que não podemos deixar de considerar que Adão, por dar ouvidos à envolvida Eva no engano, Deus responsabilizou o desobediente Adão por não ter firmeza contra o indevido, pois era de seu conhecimento, de sua responsabilidade, manter fidelidade a Deus.
Então Adão foi responsabilidade por não corrigir a fraqueza da sua esposa. E dessa forma começou a saga de Adão, através dos seus descendentes, até os dias de hoje, sobre as consequências que se alastram com pais tolerantes com erros dos seus filhos, sabendo o que não deve fazer. A tolerância em geral, a intolerância em geral com o pecado, são todos como Adão. Se Deus os julga, não podemos deixar de falar a verdade de Deus. Por exemplo, professores que não ensinam são relapsos como Adão, que eles têm a sua responsabilidade para ensinar. Avós irresponsáveis, tolerantes com os erros de quem cuida, de netos e filhos, também são fracos como Adão. Devido a essa cadeia, uma teia de desobediência, aquele perfeito jardim em forma de paraíso deixou de ser lugar de moradia, proteção e assistência de Deus. Desde aquele dia, tudo mudou, o mundo mudou e todos receberam as suas consequências. Isto é o dia da reflexão, da mudança. A estrutura de nascimento e vida foi modificada para que lembrássemos da desobediência, e essa lembrança será como um calo que nunca sarará na vida dos homens, enquanto não voltar ao pó, enquanto Jesus não voltar. Por isso que a vida é árdua. Adoecemos, temos dores, sofremos perdas, lutamos para a sobrevivência, envelhecemos, para arrancar do solo o pão nosso de cada dia, este sol que queima, as tempestades que arrastam plantações, a seca que mata as sementes e as pragas que devastam plantações. Não era para ser assim. Ainda mais as relações entre as criaturas tornaram-se conturbadas com o incremento do ódio, da inveja, da cobiça, dos orgulhos. Tudo e todos, inclusive a natureza, sentiram o impacto da influência do mundo sob o domínio do pecado. Para a mulher, a realidade, como nós acabamos de ler, no versículo 16, eu chamo agora você para ler. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor dará à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Está escrito. Embora esse versículo hoje, ele causa um protesto veemente, mas só para te lembrar, os fatos são esses. Porque está escrito. De forma que nesse versículo 16, nós vemos a sentença à mulher em 3 partes. As 2 primeiras consideram o lado mãe, maternal, e a última como esposa. O lado mãe, a multiplicação da tua dor, da conceição, e dará filhos com dores. O terceiro, em relação à esposa, é que o seu desejo será para o seu marido e ele te dominará. No caso da mulher mãe, a dor é multiplicada durante a gravidez e também a dor será permanente desde o nascimento dos filhos. Essa tristeza parece estender a todas as dores e ansiedades que aparecem nas mães em relação aos seus filhos.
Quem é mãe entende o que está ouvindo. E isto vai ocorrer até o dia da morte de todas as mães. Todas as mães sofrem dores permanentes e inexplicáveis. Nunca cessam. Quando converso com as irmãs mães, a preocupação central delas são seus filhos. Mãe sofre pelos filhos em todas as idades. Como dizem, filho criado, trabalho dobrado. Ainda que o filho não dê problema, não dê trabalho, existe a preocupação. A partir da concepção, a vida de cada mulher mãe muda para sempre. Até os excelentes filhos trazem preocupação para as mães. Que indecifrável a amargura de espírito as mães sentem quando os frutos da desobediência se manifestam nos seus filhos. Ainda que mais corriqueiros, bons filhos, eles podem escorregarem e ela vai sofrer. Todas as mães sofrem dores multiplicadas pelos filhos na desobediência. Ainda mais, uma mãe pode ter 10 filhos. Se apenas um for desobediente, sua vida vai acabar em amargura. Filhos desobedientes potencializam os sofrimentos da própria sentença da expulsão do Éden. Naturalmente a mulher sofre. Quando os filhos, como se diz, se dá trabalho, o sofrimento é quadruplicado, multiplicado. Deus quer que nunca possamos esquecer do quanto doeu no Deus amoroso a desobediência do primeiro casal. Porque desobedecer é como um pecado de traição. A terceira parte da sentença mulher refere-se ao marido. E no fim do versículo 16 diz: o teu desejo será para o teu marido e ele reinará sobre ti. Embora existam movimentos de mulheres contra a libertação, e quanto mais parece que há movimento, mais as mulheres estão sofrendo, sendo perseguidas, abatidas, presas, trancafiadas. Temos um irmão aqui que é do Conselho Tutelar, pode dizer melhor quem sofre mais nesta sociedade que nós temos. São as crianças e as mulheres, sem contar as guerras. Então é uma dor diferente da que nós falamos de mãe para filho. Como comentamos, agora é uma dor de mulher para o homem. Creio ser pior por ser uma relação subjugadora, humilhante para a mulher, estar sujeita à vontade do seu marido. Principalmente, sabe lá que tipo de marido ela tem. Por isso que as meninas têm que saber muito bem antes com quem vai casar. Pedir a Deus de joelhos para que traga um homem nobre para elas. Então esse desejo de mulher faz parte da mulher desde a queda. E isso não se refere ao desejo sexual em particular. Refere-se ao afeto natural que determina as suas vontades e é próprio da mulher. Costuma-se dizer que o homem tem razão e a mulher tem emoção. É sobre isso. Quem se emociona muito, fragiliza mais. Quem tem mais razão, comanda mais. É sobre isso. Então, por isso que a Bíblia diz: ele dominará a mulher. Não só pela força física, mas pela própria estrutura social que sempre existiu. De fato, sobre o domínio da força do egoísmo,
O mais fraco sempre servirá ao mais forte, por sujeição do aspecto social. Nas guerras e desordens sempre, as mulheres, crianças e idosos serão atropelados e humilhados, usados e abandonados. Jesus disse em Lucas 21 e 23, num tempo difícil que ainda viveremos, e ele diz: mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo. Somente através da conversão um homem pode restaurar o seu verdadeiro lugar entre ele e a sua mulher, para serem cuidadas, protegidas como companheiras e ajudadora para o homem, como Deus criou lá no Éden. Homens restaurados pelo poder de Deus têm capacidade de entender o que era desde o princípio. A palavra de Deus ensina a amar a sua mulher como a si mesmo. Deus abre os olhos deles para mudarem comportamentos. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, logo no quarto quadrante do primeiro século, onde havia uma desorientação social sobre o domínio do Império Romano, o apóstolo Pedro escreve aos irmãos que estavam sofrendo. E ele diz: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Todo marido violento, homem que humilha sua esposa, que faz dela um objeto, Deus não vai ouvir as orações deles. Para Deus ouvir a oração dos homens, primeiro ele tem que cuidar da sua esposa e amar. Amém, irmãos? Amém, homens? Amém. Ame. Neste mundo, a violência contra a mulher confirma como que é estar sob o domínio dos homens sem Deus e cruéis. Muitas mulheres no mundo têm no seu esposo um cruel subjugador e a sua vida como um confinamento. Somente quando o homem é resgatado na comunhão com Deus, sob o efeito da graça de Deus, é que a mulher vai ser elevada a companheira, ajudadora, amada, cuidada, como Deus planejou. A ponto de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, o mesmo apóstolo Paulo diz dessa condição, que o marido deve amar a esposa como Cristo ama esta igreja. Amém. Se você quer que Cristo ame essa igreja, faça como Ele, ame a sua esposa. A fórmula bíblica sempre será a solução para esses pequenos meninos que estão nascendo entre nós. E digo desses pequenos meninos como pérolas, homens nobres, desde que sejam educados no Senhor. Amém. Desde criança, através do exemplo, para que respeitem as suas mães, para que respeitem as suas avós, para depois de saber como é honrar a sua futura esposa, como um vaso mais frágil. E meninas que estão nos ouvindo, meninas que estão aqui, isso se percebe desde o namoro. Se o seu namorado for violento, egoísta, é uma resposta de Deus sobre o que você não precisa ter na vida. Que o namoro serve para isso. Então o menino, ele deve ser educado, repreendido, para que aprenda a respeitar as mulheres. O Criador dos homens,
dos animais, do céu e da terra, nosso Deus misericordioso tem um acerto diferenciado de oportunidade para os desobedientes. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 17, o próximo versículo da mesma carta, e ele escreve: porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, isto é, os filhos, servos de Deus, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? Pedro aqui diz daqueles descendentes de Adão que continua como ficou depois da queda. Nesse tempo Deus tem chamado todos com amor, tempo de hoje. Um amor de tal maneira que enviou seu Filho para a missão de resgate. Então agora nós não estamos falando da condição social depois do Éden, nós estamos falando do resgate quando Jesus veio. Em Mateus capítulo 20, versículo 28, está escrito: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Você pode perguntar: resgatar do quê? Da vida em desobediência a Deus. Desde lá de Adão, somos descendentes de Adão. Naturalmente somos desobedientes a Deus, e Jesus veio para nos resgatar da desobediência, para entender melhor, como nunca antes, o que Deus tinha proposto para o primeiro casal, agora propõe para a sua igreja, para o seu povo. E nós temos que exercitar essa nova estrutura, ainda que nós não estamos no Éden, amando a nossa esposa, amando as nossas filhas, ensinando nossos filhos a amarem os seus filhos, e também trabalhar para o pão nosso de cada dia e saber que vamos ter que trabalhar e suar. Amém. Com o suor. Só conseguimos com honradez com o suor do trabalho. Por isso que temos que trabalhar. Não tem outra solução. Aquele que destituiu sob o efeito da desobediência é o que agora restitui pelo efeito da graça, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus é o autor e confirmador da nossa oportunidade para ter novamente comunhão com Deus. O primeiro casal, como nós vimos e falamos, foi expulso do jardim. Foi como um despejo de um mau inquilino que rompeu um contrato. Em Gênesis 3:23 nós lemos: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomado. Lavrar é trabalhar a terra. Vai ter pragas, vai ter insetos que vai comer a plantação, vai ter tempestades. Então ele vai ter que lavrar, esperar vir o sol, a chuva, para poder colher e alimentar sua família. Desta forma, a raça humana tornou-se errante, mundo afora, intensificando conflitos, devido à necessidade de sobrevivência, explorando o solo em busca de água e alimento, procurando o sentido da vida, ora perdido. Como encontrar sentido neste mundo? É uma séria pergunta, até hoje. Como encontrar sentido neste mundo? Nesta nova rude configuração de morada do homem, apartado do jardim, o acúmulo de tensões são incessantes entre as criaturas. Os conflitos inerentes aos rumos do pecado e as suas consequências. Ora só, veja como está o nosso país de hoje. Ora só, veja como está o mundo no dia de hoje. As pessoas querem paz, querem acordo, mas não há acordo nenhum, porque cada um busca os seus interesses. E nesta confusão toda, desde o início, o primeiro assassinato inaugurou uma prática que seria multiplicadora até o dia que Jesus voltar. E cada dia pior.
homicídios, tentativas de homicídios, como Caim matando o seu irmão Abel, hoje é uma prática corriqueira. As pessoas matam o outro sem menor pudor. Como Caim matou o seu irmão por inveja, logo depois um homem chamado Lameque, ele matou 2 homens por motivo fútil, um porque esbarrou nele. Então não é de hoje que esta prática de homicídio, através do instinto da expulsão do Éden, continua de geração em geração. Só Deus na causa, como dizem as pessoas. De verdade só Deus que muda esse coração. Só Deus que muda o homem de tornar-se assassino, um protetor da vida. Só Deus que muda um homem que faz da mulher um objeto, fazer uma causa de honra como graça de Deus na sua vida. E entender quando o Provérbios diz que aquele encontrou uma mulher, encontrou a graça de Deus. Entender melhor o que significa. Hoje nesta igreja, a pregação da salvação continua, enquanto lá fora, no mundo afora, enquanto nossos filhos estudam, trabalham e vivam e até se relacionam, você sabe que o instinto de ódio, da inveja, do cobiça, do rancor e da soberba, onde todo somatório dessas coisas individuais ou em grupo propõe a morte do próximo. Aqui convidamos para a vida, através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A igreja do Senhor é o único reduto no mundo em que verdadeiramente fala sobre a vida, neste mundo e a eterna. A igreja é a maior ONG, sem amparo do governo, mas amparada por Deus, para poder te dar suporte do que significa a vida em Jesus. Amém. Certa vez, um homem estava ansioso para ver Jesus, e Jesus disse para ele o seguinte, isso está em Lucas capítulo 19, versículo 10, acompanhe. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus veio para isso. E ele disse isso para um homem. Você vai descobrir quem é esse homem. Se você está abrindo a sua Bíblia, você já viu. Essas palavras Jesus disse para um homem importante, rico. Ele tinha um instinto ganancioso, roubava tudo que podia dos seus irmãos, inclusive dos romanos. Homem feito à natureza desobediente e propenso a matar, um autêntico republicano, descendente, filho de Adão. Mas um dia, ele soube que Jesus estava a caminho. E ele queria ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão. Ele tinha baixa estatura. Lembrou quem é? Pois é, esse homem foi curioso em ver Jesus. Mas como a Bíblia diz que quem procura acha, em Mateus 7,8, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Essa é uma atitude do homem. E este homem fez isso. Ele procurou Jesus. E foi procurar ver Jesus de um modo até meio estranho. Mas não importava como. Como em Jericó, também havia um tipo de figueira chamado desce depressa, porque hoje convém pousar em sua casa. Modo estranho de alguém se converter. Desce daí, Zaqueu. Hoje eu vou pousar na sua casa. Que surpresa. Zaqueu escorregou rapidamente daquela árvore, com a alegria de um menino que pula e sobe das árvores. Ficaram novos amigos, para nunca mais desfazer aquela amizade transformadora. Um filho de Adão, tornando-se filho de Deus. Voltando da onde saiu, voltando a casa.
No versículo 8 do capítulo 19, diz que levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicado. Isso é uma confissão de pecados, dizer a vida do Adão antigo, desobediente, interesseiro, egoísta, sovina, mesquinho, já não serve mais para mim. Agora eu entendi o que é ser amigo de Jesus. Não era difícil comparar Zaqueu com Adão. Até as pessoas que estavam em volta, todos murmuraram, porque Jesus estava indo na casa de um pecador. Impossível seria comparar Zaqueu com Jesus. Mas esse encontro aconteceu. Se você sabe que muitos podem dizer de você o que disseram de Zaqueu, ou mesmo que não digam abertamente, olha só, isto confirma que o efeito da operação de Zaqueu está acontecendo com você e pode ser neste momento. Hoje é o dia que Jesus te chama para cear na sua casa. Amém. Já pensou você enfrentar como realidade e você vem em uma igreja, por exemplo, para ouvir uma palavra legal? Alguém vem na igreja para ouvir uma palavra legal? Uma palavra boa, uma palavra de conforto? E ao invés de uma palavra boa, você ouve uma palavra muito melhor, uma palavra de compromisso, onde Jesus entra na sua vida. E toda aquela história de Adão ter desobedecido a Deus, você faz ao contrário, você vai obedecer a Deus. Amém. De uma natureza desobediente, passamos a ser filhos obedientes. Amém. Quem sabe nesse momento, alguém que está aqui na igreja, ou alguém que está nos ouvindo, pode estar entendendo como Zaqueu entendeu, de uma curiosidade, de uma expectação de ver quem era Jesus, passar a ser de Jesus. Amém. É diferente. Adão e Eva teve milhares e milhares de descendentes. A Terra hoje passa de 7 bilhões de habitantes. Olha quanta gente veio na Terra. Todos os homens têm o mesmo sentido, a mesma natureza. Todas as mulheres do mundo todo passam por tudo que as mulheres passam, as suas dores de parto, e mesmo assim a população tem aumentado, porque é a natureza. A maioria dos homens não entende direito o que é uma mulher na vida dele. Mas quando ele conhece o Senhor, vem um pacote formidável para entender que o Senhor é muito mais do que se possa imaginar. Assim foi com Zaqueu. Amém. Que Deus possa te abençoar. Amém. E além de te abençoar, você reconhecer as bênçãos dele, Amém. do que ele pode fazer na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos ajude. Amém. Tem alguém nesta noite que tem ouvido a palavra do Senhor, compreende sinceramente o significado de Jesus na sua vida, e se queira entender esse chamado, abra seu coração, deixa Jesus entrar, então você vai se manifestar, e Ele vai fazer para você maravilhas nunca antes conhecidas. Deus te abençoe. Amém.